Eu vou iniciar aqui o estudo desse livro aqui, A Loucura do Trabalho, Estudo de Psicopatologia do Trabalho, de Christophe Dejoux. Esse livro foi escrito em 1980 e ele traz uma análise do trabalho com relação à parte mental, à parte psicológica. Como o trabalho, né, os mecanismos que existem no trabalho que podem adoecer o trabalhador e quais são os mecanismos de defesa do trabalhador para conseguir conviver com toda essa estrutura de adoecimento. Um dos temas, né, uma das coisas que eu sempre vejo é uma crítica da sociedade como um todo, inclusive de trabalhadores, às proteções que já existem, né, com relação ao trabalho. Então, quando eu faço uma postagem, eu coloco um resultado de um processo com relação a indenizações, né, por morte no trabalho, por acidente do trabalho, por uma doença. Quando eu coloco resultados, né, de perícias de insalubridade, periculosidade, existe uma crítica muito grande dos próprios trabalhadores, de empresários também, achando que esses resultados favoráveis ao trabalhador são uma injustiça para a empresa, como se a lei, né, que protege o trabalhador, as leis, as normas que protegem o trabalhador, são leis injustas, que não deveriam existir. Um dos pontos, né, que é muito falado é com relação ao acidente do trabalho, quando nas próprias investigações que a gente vê por profissionais da nossa área, é falado assim, olha, o acidente do trabalho teve como origem a culpa do trabalhador, né, o ato inseguro do trabalhador. Esse é um ponto que a gente vê muito, que significa que é sempre colocado no trabalhador a culpa pelo acidente, como se fosse uma escolha do trabalhador. Inclusive, quando eu posto situações relacionadas a problemas, né, situações de risco, também é muito falado assim, olha, mas o trabalhador, ele subiu no telhado sem o cinto porque ele quis, porque ele aceitou, ele poderia ter falado não, né? Por que que ele trabalhou exposto à eletricidade sem proteção, sendo que ele poderia ter negado o trabalho, ele poderia ter falado não? Um dos tópicos, né, que o Dejoux coloca nesse livro é justamente esse, o mecanismo de proteção que o trabalhador usa para continuar se expondo ao risco, para continuar trabalhando, para poder não sair do trabalho, né? E ao longo desse livro, ele coloca vários exemplos, né, do que o trabalhador faz para se manter trabalhando. Um deles é a questão de o trabalhador, ele omite o medo, né? Eu vou falar um pouco mais, mas eu só vou dar uma pincelada aqui. Ele omite o medo. Então, ele vai, por exemplo, fazer um trabalho em altura, ele sobe para fazer o trabalho em altura, ele sente medo, né? Ele vê aquela altura, ele sente medo, mas ele vê os colegas já trabalhando de forma natural e aparentemente sem medo. Então, esse trabalhador, ele vai, com esse mecanismo, se adequar ao trabalho. E não é que o medo dele vai embora, mas ele vai negar o medo, né? O medo continua lá, mas ele vai negar o medo para se adequar ao grupo e fazer o trabalho, né? O trabalho que ele se propôs a fazer. Mas esse é um mecanismo que não é tão conhecido. Então, é muito comum, né, o trabalhador ser visto como culpado, como responsável. Olha, mas ele poderia ter falado não. Inclusive, na norma tem o direito de recusa, né? Na NR1 tem o direito de recusa do trabalho de risco, mas a gente pouco vê esse direito sendo pleiteado pelo trabalhador, né? E uma coisa que, com o tempo, talvez é esquecido, é que o trabalho em si, ele já foi, hoje ele ainda é objeto de acidentes e doenças, mas ele já foi motivo de mortes e muitas mortes. Inclusive aqui no livro, ele fala que a luta pela sobrevivência viver para o operário é não morrer. Então, o trabalhador, o operário, né, quando a gente teve a Revolução Industrial,
no século XIX, o objetivo era não morrer. A situação era tão extrema que o objetivo era apenas continuar vivo. Então a gente tinha jornadas de 12, 14, 16 horas, mulheres trabalhando, crianças trabalhando, 8, 9, 10 anos trabalhando e sem nenhuma condição de trabalho. As máquinas não tinham proteção, produtos químicos, contaminantes, não tinha EPI, tinha muitas mutilações, muitas mortes, era uma situação caótica. Nessa época, as empresas, elas não é que elas começaram a pensar na segurança do trabalhador por vontade própria, é porque com um número alto de acidentes, a gente tem um problema de mão de obra. Isso, pensando na Europa e pensando nas guerras, chegou um ponto que você não tinha mais operário para trabalhar. Então, a partir daí, as empresas começaram a se organizar para melhorar um pouco a condição de saúde e segurança do trabalhador. Junto com isso, veio a movimentação sindical, né? O movimento do sindicato, da junção dos trabalhadores, da reunião dos trabalhadores e da visibilidade que a força dessa união tinha. Inclusive ela ainda tem. Tanto que as empresas que começaram a melhorar essas condições são as montadoras. Até hoje, né, a gente tem que as montadoras, elas são meio que exemplo de boas condições de trabalho. Por 2 pontos, né? Pelas possibilidades que as montadoras têm, né, pela parte financeira desse tipo de empresa, mas também porque em montadora a gente tem trabalhadores unidos, trabalhadores fortes. A gente começou tendo o sindicato, e isso traz força para a categoria, né? Isso traz força para o trabalhador, essa união. Então a gente teve esses 2 pontos. Com isso, a gente tem melhora na qualidade de saúde do trabalhador. Vieram as leis, as normas, indenização com relação ao acidente, indenização com relação às doenças, carga horária de trabalho foi diminuída, né? Descanso semanal. Então, a evolução dessa relação de trabalho trouxe melhorias para o trabalhador. Mas um ponto que o DeJurs fala que continuou negligenciado, que eu entendo que ainda continua. Agora, em 2026, com o NR1, por exemplo, a gente tem um movimento um pouquinho melhor de proteção da saúde mental do trabalhador, mas o DeJurs fala justamente isso, que sempre foi visto a questão do corpo do trabalhador, o trabalho físico, mas o mental, ele foi negligenciado, né? Esse aspecto mental, a forma que o trabalho impacta no mental do trabalhador, na saúde psicológica do trabalhador, sempre foi negligenciada. E, inclusive, pelo trabalhador. E o livro, né, o objetivo desse livro é justamente fazer esse estudo e identificar os mecanismos de proteção que o trabalhador ele tem, né, para continuar trabalhando, inclusive em situações de risco, em situações danosas, enfim, tá bom? Então, eu quero trazer ao longo dos vídeos um estudo dos capítulos do livro para a gente entender um pouco mais essa relação que o DeJurs fala do trabalho com as questões mentais do trabalhador.